Olá, tudo bem? Você sabia que em 2017 a pedagogia foi o curso que mais teve ingressantes no ensino superior e a que mais formou profissionais? Pois é, hoje no Miscelânea nós vamos falar dessa profissão tão bonita que é a do professor. Vamos conversar sobre as transformações no papel dos educadores, a educação infantil, o respeito a esses profissionais e os desafios dessa carreira. Fique com a gente! Se tem um assunto importante que precisa de destaque, é a educação. Ela é a base da sociedade, do conhecimento e da formação humana. Por isso, recebemos aqui no estúdio hoje a coordenadora do curso de pedagogia aqui da Univap, a professora Ana Maria, e também a diretora pedagógica do ensino infantil e psicóloga, a Lúcia Porto Miguel. Sejam muito bem-vindas, muito bom ter vocês aqui acrescentando no nosso bate-papo. Hoje nós vivemos numa época de muitas transformações, de muitas mudanças, avanços tecnológicos, e hoje as pessoas têm informações que antes tinham mais em livros, né? Você percebe, professora, que houve uma mudança na formação do profissional em pedagogia? Olha, muita não só no próprio currículo, na própria resolução, né, que embasa a formação do professor, e o próprio público que procura pedagogia. Então, esse conjunto, né, que é a proposta de um novo curso e o aluno que vem buscar esse curso, com certeza nós tivemos mudanças muito significativas. A principal delas é a que você já destacou. Hoje a gente não pode dar um curso só de informação, porque informação nós conseguimos buscar com muita facilidade, com muita tranquilidade em nossas casas, olhando os nossos celulares, né? Hoje a gente precisa de um curso com uma dinâmica que vá além da informação. Então, a gente tem que ter a informação, sem dúvida nenhuma, mas elaborar essa informação, transformar essa informação num conhecimento sólido, seguro, né? Que realmente profissionalize, que dê segurança para esse professor enfrentar o desafio que é essa profissão. Essa profissão, o pedagogo, ele tem como base formar o ser humano, né? Em todas as suas etapas de vida, em todas as modalidades de ensino, e para isso ele tem que ser muito bom, né, no que faz e muito competente em lidar com o ser humano, com o outro, com o conhecimento e com todas as metodologias práticas que ele vai ter nesse caminho, né? E você comentou essa questão de todas as etapas. Lúcia, você percebe que na educação infantil também teve uma mudança? Uma mudança muito grande. Em primeiro lugar, que as pessoas hoje estão vendo a importância da criança ingressar logo cedo para a educação infantil. Antigamente, a educação infantil ela era vista como uma escolinha. E hoje não, é um trabalho muito sério, tem uma proposta pedagógica, tem toda uma interação da criança com as outras crianças. Então, a sociedade mudou muito, a necessidade também dessa mudança, né? Então, a criança que vem hoje para a escola, hoje ela vem com uma série de informações, a gente procura criar todo um ambiente onde ela possa desenvolver todas as suas habilidades, né? Fora a interação que ela tem com outras crianças da mesma idade, né? Houve uma mudança também, que antes as famílias eram famílias numerosas, hoje são famílias menores. Então, hoje a escola, ela passa a ter um papel muito importante na questão emocional, a questão da socialização, né? Existe toda uma troca, né, de conhecimentos, né? Existe todo um contato da criança com o grupo da mesma idade. Então não são só brincadeiras, né? Porque às vezes a pessoa pode achar que por ser um bebê, muitas das vezes, é só uma brincadeira, não preciso de... Desde o berçário, nas escolas de educação infantil, existe toda uma proposta pedagógica. Esse brincar, ele tem uma intenção, tem um objetivo. Tudo que eles aprendem é de uma forma lúdica, uma forma prazerosa, né? E através desse brincar, ele desenvolve todos os conhecimentos em todas as áreas e também toda a questão emocional. Eu ouvi um dado que eu achei até interessante, além desse que foi o maior número de ingressantes,
a questão de 1/3 dos professores do ensino infantil, do país como um todo, não são formados em pedagogia. Muitos não terminaram nem o ensino médio. E eu acho que aí entra a importância da questão do ter professores formados, já que não é só para brincadeira também. Sem dúvida. Não, existe uma obrigatoriedade hoje. Né? Hoje a gente não trabalha mais com berçaristas. Hoje são profissionais, todos eles têm ou o curso de pedagogia, ou as professoras auxiliares são estudantes do curso de pedagogia. Até porque elas têm que ter uma série de conhecimentos para desenvolver esse trabalho. Né? Então, saber todas as metodologias, saber as fases de desenvolvimento, saber a necessidade que aquela criança tem com aquela idade, o trabalho que ela pode desenvolver. Até os né? limites dela Até também, limites, né? Até que ponto ela pode ir. E até para criar, para fazer todo o seu trabalho, desenvolver todas as suas atividades, ela precisa conhecer esse aluno, né? E ela vai ser um facilitador que vai proporcionar esse desenvolvimento e chegar ao conhecimento, né? E, Carol, eu acho que isso também ajuda a entender o porquê da pedagogia ter mais procura, né? Essa é uma luta que vem desde 1996, né? Essa obrigatoriedade por lei, ela já começou em 96. Mas nós estávamos muito distantes dessa realidade, né? Então, se pensar em território nacional, nós ainda trabalhávamos com muitos professores leigos, né? Só com a formação ensino médio. Então, só com aquela vontade, né, de ensinar. E a obrigatoriedade, logicamente, chegou primeiro para o ensino fundamental. Né? Então, hoje a gente tem números muito melhores no ensino fundamental. Chegamos bem próximo a ter um atendimento com professores qualificados e graduados. E agora essa exigência está bem mais próxima da educação infantil. Né? A Lúcia ressaltou bem, né? Hoje não existe uma família que não precise ter um lugar para deixar seu filho. Hoje a mulher trabalhadora é uma realidade em qualquer classe social. Então ela necessita de uma escola de educação infantil de qualidade, né? Então a exigência também vai aumentando, né? E isso vai ajudando a profissão também a tomar uma outra identidade. Então está mudando a identidade desse professor, né? A própria exigência legal está ajudando a gente nesse sentido. Professora, você comentou essa questão dos pais. E eu gostaria de saber dessa relação pais, professores, escola. Porque, como comentou antes, muitas mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos. E antes, o professor, ele era tido como uma autoridade, como um respeito. E hoje a gente vê muitos casos de quando o professor fala algo que o aluno não gosta, os pais interferem, entram no meio. Então eu queria saber o que é, primeiramente, essa valorização que tem que ter. E depois, o que é dos pais darem em casa, porque tem esse debate, isso é um assunto para dar em casa, não é assunto de sala de aula. Olha, eu vou falar um pouco da formação. Acho que a Lúcia tem uma experiência boa no embate direto, né? É uma parceria. Não existe educação de criança nenhuma sem a parceria entre família e escola. Isso é fato. Só que não é fácil. Todas as parcerias são difíceis, Educar, né? é difícil. É difícil. E você mesmo colocou, nós temos um mundo bastante, né, com uma velocidade enorme. O que é certo hoje pode não ser certo amanhã, é questionável, dentro de uma cultura familiar uma coisa é verdade, em fora não é. Isso é um fato. Mas precisa o professor ser formado, por isso que eu vou falar um pouquinho da minha parte, né? Ele precisa ser formado e preparado para conversar e aproximar essa família do dia a dia da escola daquela criança. Vamos imaginar hoje uma criança chega, em média, com 4 meses ela está indo para um berçário ou para uma creche. 4 meses. Quem interage por essa criança é a escola e é a família. Não é a própria criança, certo? Então, o professor, ele faz um papel, como ela falou, ele vai fazer uma mediação entre as necessidades dessa criança no ambiente escolar e as necessidades da família. A família, com certeza, não preciso nem falar isso, né? Mas com certeza ela é
a principal responsável pela formação dessa criança, né? Então, ela tem que estar o mais próximo possível daquele dia a dia. O professor tem que ouvir o máximo possível. Sim. Mas tem as diferenças, tem os embates. Eu, particularmente, tento passar na formação dos professores que o embate ele é muito necessário. Sim. A gente não tem que fugir nem achar que é um problema. Ele tem que ser aberto, discutido. Porque essa relação existe, Porque então a gente ela tem que existe, reconhecê-la. Com E certeza. é fruto dessa relação que depende a educação das nossas crianças. Então, o embate é fundamental. Lúcia, eu vou querer que você fale um pouquinho sobre essa valorização, mas eu só preciso chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ótimo. com mais miscelânea para você. Oi, o Miscelânea está de volta e nós estamos falando sobre educação e o papel do professor. E para isso nós estamos com a coordenadora pedagógica Lúcia e a coordenadora do curso de pedagogia aqui da Unifap, professora Ana Maria, desculpa, diretora pedagógica e a coordenadora do curso de pedagogia, que inclusive comemorou 46 anos aqui na 46 universidade. anos. Uma história, né? Com certeza. Eu participei dela há 30 anos. É muita coisa, é uma vida. Participo ainda. Nós estávamos falando dessa questão da valorização, né? Do professor com os pais. Queria que você comentasse um pouquinho disso, Lúcia. Eu acho que é muito importante a participação do pai na escola, porque a base da nossa relação com os pais é a confiança. Então, a escola tem que estar aberta para receber os pais e os pais se sentirem acolhidos. Nós que atendemos a educação infantil, recebemos os pais que pela primeira vez estão levando seus filhos para a escola. E às vezes eles estão precisando de uma atenção muito especial. Né? Existe todo um período de adaptação que a gente tem que dar realmente um suporte emocional, porque deixar o filho e trabalhar. Eu acho né? que é um sofrimento mais dos pais do que das próprias crianças, né? Muito maior. Eu tenho umas sobrinhas que se adaptaram no primeiro muito. dia. Nossa, meus irmãos ficaram com peso. É muito grande. Às vezes a adaptação realmente é dos pais, né? A criança, ela é tudo novo, ele tem os amigos, aquele ambiente acolhedor. Então, a escola tem que ser acolhedora, ela tem que receber esses pais. Eu, como psicóloga, sempre fico à disposição. Quando os pais necessitam de alguma orientação, alguma dúvida, eles me procuram e a gente conversa muito a respeito, porque independente de ser primeiro, segundo ou terceiro filho, as dúvidas sempre surgem. E todas as observações são importantes. Eu prefiro o pai que participe, que venha conversar com a escola quando está com alguma dúvida, alguma questão, né, para a gente ter um bom relacionamento. Inclusive, na escola, a gente procura fazer muitas festas, muitas confraternizações, trazer a família para a escola. Interagir. Né? E é muito importante que não são só as crianças que criam vínculos. Os pais também acabam criando vínculos entre eles e isso acaba sendo muito importante. Sim. Né? É porque é um lugar que precisa da confiança, Da né? Você só confiança. deixa seu filho num lugar que você confia nos professores, confia na didática. Né? E assim, o professor muito próximo também desse pai, né? Porque assim, eu falo que o primeiro vínculo que a criança faz fora da família é com o professor. Sim. Né? E é como marca esses primeiros professores nos nossos anos de vida, Bastante. não é? Bastante. E professora, se eu te perguntar sobre os desafios hoje da educação? Olha, são gigantes, né? Eu acho que a gente está num momento até bem interessante de repensar, né, o papel de cada cidadão. E, sem dúvida, quando a gente fala do papel do cidadão, vem a educação dele, né? Então, é gigante. Eu acho que isso é outro ponto positivo para essa volta para a pedagogia, para a formação de professores. Ela realmente é uma profissão desafiante, né? Porque a cada momento você vai ter que buscar como se aproximar desse aluno, como entender de onde ele vem, a cultura que ele vem, o que ele representa, respeitar isso e dentro disso fazer com que ele cresça, construa seus próprios conhecimentos, busque os seus próprios caminhos, as suas soluções, né? Quer dizer, tenha essa autonomia
de enfrentar a sua vida com todas as ferramentas possíveis e necessárias. Então, quando a gente vai falar, aí volto para a formação do professor, né? Aí você vê quantos desafios nós temos que ter, né? Quantos conhecimentos, quantas metodologias, quantas práticas, quantos materiais, quantas formas forem necessárias para alcançar esse indivíduo, resgatar esse indivíduo, conhecê-lo, fazer com que ele cresça. Então, eu sou apaixonada pela profissão e justamente eu vejo como o maior bem dessa profissão essa riqueza de estar sempre com o outro sempre ser algo desconhecido que você tem que descobrir, nunca generalizar de forma nenhuma. Cada um tem a sua identidade, tem o seu gosto. Né? E dentro do que é hoje a psicologia do desenvolvimento, a psicologia e a aprendizagem, as metodologias, as práticas, tudo que a pedagogia pode fazer para descobrir esse outro, né? E fazer com que ele cresça como cidadão. E hoje a nossa sociedade está valorizando muito isso, ou sentindo muita falta disso, de um cidadão autônomo que busque ter uma independência, que vá atrás dos seus problemas, das suas soluções. Então, acho que aí a pedagogia, a formação de professores em geral, ela vem coroar essa necessidade, né? Desse cidadão que a gente está buscando. Né? E a necessidade de estar sempre discutindo sobre isso, né? Porque além de toda essa função da pedagogia, aí entra também no dado, que foi o curso que mais teve procura ano passado. Então, assim, é a necessidade de estar debatendo, de estar propondo coisas melhores, né? Ter pai, ter professores, ter a parte pública, assim, todas envolvidas, porque é a base da nossa sociedade, né? Não tem como fugir. Não tem. Com certeza. E hoje eu já tenho alunas que deixam isso claro, né? Elas buscam e falam, professor, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, buscar um caminho para ajudar, participar mais. Então, você já vê que esse discurso já está vindo com as nossas alunas de pedagogia e vem na pedagogia, na formação delas e na própria carreira que elas querem seguir de professoras, uma forma de atuação. Né, de uma atuação presente, bem fortalecida pelo curso, pela formação. Então, eu acredito que esse é o caminho. Lúcia, a gente comentou um pouquinho dessas mudanças tecnológicas, né? Tem muita questão dos celulares. Hoje tem muitas crianças que já têm celulares. É uma coisa que vocês estimulam, porque alguns professores de ensino médio, por exemplo, já, como os alunos já são maiores, já têm um pouco mais de discernimento, usam às vezes um celular para fazer uma pesquisa. No ensino infantil é algo que é recomendado? Usar celular, uma televisão? De forma alguma, agora, nesse período, não. Eu acho que a escola tem um papel muito importante de resgatar a infância, valorizar a infância. Então, a importância do brincar, de resgatar brincadeiras antigas da nossa época, de roda, esconde-esconde, ciranda, né, bola, e tirar desse contexto, né? Então, assim, a escola, primeiro porque esse tipo, celular, né, quer dizer, é uma coisa que isola muito a criança, né? A criança fica no outro mundo. E a escola, justamente, ela tem o objetivo de proporcionar que a criança tenha uma interação com as outras crianças da mesma idade, com o ambiente, né? O professor, ele vai criar todo um ambiente facilitador, vai contribuir para que a criança desenvolva um outro lado. Tem a questão motora também, né? Então, hoje, a escola não tem só a questão intelectual, ela desenvolve a criança como um todo, né? Então, nessa faixa etária, que é a educação infantil, até 5 anos, a criança tem necessidade de estar em contato com o ambiente, contato com as pessoas, contato com os professores, com todo o contexto da escola, né? E quem trabalha nessa área, ela tem que procurar criar, inclusive, um ambiente que favoreça essa interação, né? Então, assim, tablet, celular... Você fica ali, né? Bitolado no seu mundinho. Nessa época, não. Não que a escola hoje também não use alguns recursos positivos na área da informática. Então, assim, fazer pesquisas pela internet, mandar cartas pela internet, ter, né, outro lado. Mas aí é uma coisa que faz em grupo, não uma coisa isolada. Não pode ser o lazer da criança ou o celular ali, né? Não. Usar isso como uma ferramenta que possa contribuir
né, para melhorar o conhecimento da criança. Né? Eles pode ter uma aula de informática, isso é importante. Agora, celular e tablet é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa individual, né? Então não tem esse contexto. E uma coisa que eu acho interessante comentar é a questão da educação inclusiva. É muito importante. Muito importante. Escapatória. Hoje é uma coisa que vocês acham que tem que estar dentro de sala de aula. Muito importante. Eu trabalho há 23 anos na área de educação infantil e há 23 anos tenho os alunos, né, que recebo esses alunos na escola e é um ganho muito grande esse trabalho. Né, desenvolver trabalho com essas crianças que estão em inclusão, o contato das outras crianças é tão rico. Não pode pensar que é só a criança que está utilizando esse trabalho que está acrescentando, né? Não, as outras crianças passam a entender o universo do outro. De querer colaborar, de querer ajudar, sabe? Então, acho que desperta nas crianças também um sentimento que é muito positivo. Né? Então, é um ganho para todos. Né? Imagina, gente, foi muito bom, passa rápido, né? Eu acho que a educação tem uma coisa que a gente podia ficar aqui falando por muito tempo. Tem assunto para muita coisa. Ainda mais quando a gente gosta do que faz, né? Com certeza. Gente, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada pela presença. É muito bom que esse assunto esteja sempre em pauta, que o trabalho com as crianças esteja sempre evoluindo, que o curso aqui na Unifap tenha mais 46 anos juntos, profissionais. E o Miscelânea vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais para ter sempre um novo conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.